Agora a gente vai falar de CPI das bets, do Senado também, porque depois dos depoimentos de influenciadores, a comissão está buscando avançar na legislação sobre o tema, algo bastante sensível, delicado, difícil, enfim. Acompanhamos aqui os dois influenciadores bastante conhecidos, com números expressivos nas redes sociais. Enfim, foi um momento bastante curioso também acompanhar, né, a fala deles, mas, sobretudo, a gente precisa lembrar, né, Isabel, é um assunto importante. A gente está falando de bets, de regulamentação, de centenas de milhares de brasileiros que acabaram se prejudicando, né, acreditando muitas vezes no que encontram pelas redes sociais, ou seja, precisa avançar. Tem um debate sobre saúde pública, sobre endividamento da população e, de fato, a investigação da CPI deve produzir um raio-x do que os parlamentares avaliaram sobre esses cenários todos de funcionamento dessas empresas. É o que se espera, pelo menos. Mas, em paralelo a isso, parte do trabalho da CPI também é oferecer estratégias para você aprimorar a legislação. Esse mercado regulado dessas empresas começou a valer a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Então, ano passado houve todo um trabalho de regulamentação para você separar o joio do trigo e obrigar que essas empresas também regularizassem seu funcionamento, Renan. Então, ainda assim, tem uma visão dos senadores da CPI de que não foi o suficiente, de que você precisa ter regras estabelecidas também em relação a outros pontos. Dá para a gente citar a questão da publicidade como um desses pontos. Agora, você falou dos influencers e isso de fato trouxe um holofote, a gente comentava sobre isso no início da semana, quando a presença deles ainda era uma expectativa, ajudou a colocar a CPI, querendo ou não, na agenda das pessoas, né, Renan? Agora, muita gente ficou se questionando, qual que é o efeito disso? O que esses senadores estão apreendendo da fala desses influencers? Ontem a gente chegou a ter um momento em que esse depoente que está na tela, ele fez ali uma jogada no celular dele no jogo do Tigrinho. Então, de fato, isso gerou outra imagem curiosa na internet. Justamente essa imagem que a gente está vendo agora, a senadora Soraya Tronic, ali ao redor dele, e ele ganhou R$120 com isso. Então, de fato, na conversa que eu tive com a própria senadora Soraya Tronic, que é a relatora, o que ela me explicou é o seguinte: olha, o depoimento da Virgínia, por exemplo, trouxe para a gente uma percepção de que a gente tinha de que tem uma conta paralela, de que o influenciador ele não acessa exatamente o mesmo tipo de conta que qualquer outra pessoa acessa. Então, por meio dessa conta demo, uma conta de demonstração, isso já dá para a gente inferir algumas informações que são interessantes. Ela viu, inclusive, um ponto em que a própria Virgínia poderia cair em contradição, porque no primeiro momento ela confirma, depois ela volta atrás, mas para a senadora ficou muito claro que dá para você trazer essas distinções entre as contas. Esse outro influencer, o Rico, que a gente está vendo aqui na nossa tela, já foi por um caminho de negar. Ele ficou realmente mais acanhado do que a Virgínia durante o depoimento à CPI das bets. Mas o acesso, inclusive aos contratos, e a Virgínia foi uma das que ofereceu esse acesso, pode ser algo interessante ainda que esses contratos não possam ser expostos pela CPI, porque você tem cláusulas de confidencialidade, mas ainda assim isso gera ferramentas também. Então, do ponto de vista técnico, são depoimentos que estão gerando engajamento e que também estão gerando informações que podem ser usadas no relatório final da CPI daqui a um mês, que deve ser apresentado. Era isso que eu queria saber. Temos, então, portanto, um prazo para a conclusão dos trabalhos? A comissão funciona até dia 14 de junho, não há expectativa de prorrogação, então, de fato, é reta final mesmo, e nessa reta final é que foi ganhando um pouco mais de espaço, sobretudo por conta da presença dos influenciadores. A Virgínia, dá pra gente dizer que ela parou o Congresso Nacional, é uma influenciadora com mais de 50 milhões de pessoas, muitos fãs dela ali, tirando fotos e tal. Mas a gente tem também uma perspectiva de que você possa trazer, para além
além de outros influenciadores que estão ali na lista de requerimentos, mais empresários que também possam contribuir com algumas informações para a comissão. Mas, de qualquer forma, a expectativa é de que até dia 14 a gente tenha a apresentação desse relatório, a votação e também as sugestões de aprimoramento da legislação em relação às bets, sobretudo no que tange a essa dúvida de qual é o alcance do influenciador também na publicidade. Boa, Isabel Mega nos ajudando a entender aí os prazos da CPI das bets e, claro, relembrando um pouquinho do que foi, né, a participação desses influenciadores, fazendo ali de algo extremamente sério e importante para a discussão, um verdadeiro momento ali de promoção desses influenciadores que sabem jogar muito bem, não somente nas bets, mas sabem jogar muito bem com a sua imagem.